Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E hoje vamos contar aqui a minha versão atualizada, né, da minha relação com a engenharia química. É uma relação um pouco antiga, né, algo que vem, de lá atrás e hoje eu vou contar pra vocês. Como todo aluno, né, prestes ao terminar o ensino médio, eu tava muito confusa. Eu não sabia o que eu queria da minha vida, eu não tinha nenhuma noção. Eu tinha, assim, algumas disciplinas que eu gostava mais, outras que eu não gostava de jeito nenhum. E aí eu fui naquela tentativa e erro, né, fui fazendo ali as exclusões e falei, humanas, não. Biológicas, muito menos. Sobrou as exatas, né. Sempre soube que exatas era mais a minha praia, não que eu fosse boa, né, porque daí a ser boa já é um ponto a mais. Eu ficava de recuperação em exatas, mas eu também ficava de recuperação em humanas. Mas eu sempre me identifiquei mais com exatas, matemática, física, química. Sempre foi muito mais, assim, da minha área. E eu sempre fui muito boa de raciocínio lógico, né? Então eu queria uma coisa, assim, que fosse nesse sentido. E aí eu parei pra pensar o que eu gosto, né? Se eu fico de recuperação em matemática, fico de recuperação em química, fico de recuperação em história, português, o que eu gosto, né? Não que eu ficasse de recuperação em todos ao mesmo tempo, mas eu dava uma variada. Não se pode ser bom em tudo, e eu não era boa em tudo, ainda não sou, mas eu tinha aí esse negócio, né? E eu ficava com muita dúvida. Por fim, depois de encontrar dois professores, né? Uma professora e um professor de química maravilhosos, né? Um beijo para a Suelen e um beijo para o Wellington. Enfim, não sei se eles vão ver esse vídeo um dia, mas eles me influenciaram muito a chegar até aqui. Através deles eu pensei, por que não licenciatura em química, né? Eu gostava de química, eu achava legal, a matéria ficava divertida com eles. Eu falei, pode ser, né? E comecei a cogitar essa possibilidade. Só que um professor me indagou, né? Um dos professores que eu mais cito aqui, que me deu física na faculdade, etc e tal, ele me deu física na escola. E ele me indagou e falou o seguinte, por que não engenharia química? Já pensou em engenharia química? Engenharia química você pode ter mais opções, pode abrir um leque maior. E você pode ser professora também, depois você faz um mestrado, um doutorado, etc e tal. Viram bem onde eu cheguei, né? Pois é, ele influenciou muito na minha decisão. E eu coloquei engenharia química como segunda opção, não queria deixar ele de lado, né? Não queria deixar a opinião dele de lado, uma pessoa com mais experiência, mas assim, engenharia química nunca foi a minha primeira opção. Nunca. Mas, né, como um bom brasileiro, tinha duas opções, não passei na primeira opção, passei na segunda opção, pensei, e agora? O que eu faço? Acredito que você já se perguntou isso em algum momento da sua vida, né? E, sei lá, olhei, pensei e falei, eu vou encarar. Eu vou encarar porque eu acredito muito em destino, acredito muito em, sei lá, sabe? Tem horas que é pra ser. E de algum momento a vida tem que te mostrar isso. E o que acontece? A engenharia química da minha vida vem, de lá atrás. Meu avô paterno era engenheiro químico. O filho dele, mais velho, é engenheiro químico. E aí veio eu, a terceira geração da família, meio perdida. Falei, vou tentar. E fui entrando na graduação, fui vendo que de fato era legal, que eu podia me dar boas oportunidades. E aos poucos eu me encontrei. Então, assim, nunca foi a minha primeira opção. Mas, como eu gostava de química e matemática e achava física ok, eu coloquei como minha segunda opção. Porque, enfim, eu queria ter duas opções, achava que era interessante ter duas opções, diferente dos meus amigos, né? Que só queriam medicina e ponto, eu não. Coloquei duas opções. A primeira não foi possível pra mim. Passei na segunda, como eu falei pra vocês, como vocês viram, né? Vocês conhecem toda a minha trajetória aqui. E eu acabei me identificando muito com o curso, mas foi algo gradativo, sabe? A gente não é obrigada a gostar logo de cara. Primeiro período eu fiquei confusa, terceiro período eu fiquei, não, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? Quarto período eu falei, gostei. Engenharia química bem legal, sabe? Eu comecei, a partir do momento que você começa a lidar um pouco mais com curso, matérias mais específicas, né? Aí você pensa, putz, acho que sabe? E foi indo, foi fluindo de uma coisa muito natural.
E hoje eu vejo que, de fato, era para ser engenheira, porque durante a graduação eu tive contato com matérias de química e eu ficava tipo, acho que eu gosto mais da matemática. E o engenheiro é mais dessa matemática, né? A gente estuda química sim, física também, mas tem muita matemática no curso todo tem matemática. E eu ficava assim, né? Nossa, acho que me dei bem, né? Porque achava que eu gostava mais de química, hoje eu gosto mais de matemática, será? E de fato, eu me identifiquei muito com a matemática, fui monitora de cálculo numérico, gostei das matemáticas que eu vi, gostei de cálculo, gostei de matemática financeira, né? Estatística, tudo isso tem matemática, gente. E de fato eu acabei me encontrando na engenharia. Então, eu fiz esse vídeo, né? Foi bem enxugadinho pra vocês entenderem que às vezes nem o óbvio é tão óbvio. E às vezes o óbvio pode não ser, né? E tudo isso você só vai saber se você tentar, se você correr atrás, se você testar. Então, se permita testar. Se você tiver em dúvida entre 2 profissões, 3 profissões, faça de repente um teste vocacional, mas se permita testar. Embarque aí na sua jornada, que eu tenho certeza que em algum momento você vai se encontrar. É até estranho pra mim estar gravando esse vídeo nessa época, né? Porque eu tô bem próximo de terminar o mestrado, então a minha entrada na graduação foi há 7 anos atrás, mais ou menos. Foi algo assim, né? Que marcou muito a minha vida e hoje eu tô marcando a minha vida de uma forma totalmente diferente, que é saindo do mestrado e encarando agora talvez a vida de fato, né? E é isso, assim, minha trajetória foi muito natural, por mais que não pareça, e eu acabei me encontrando. Então, se eu me encontrei, se eu me achei, uma hora você também vai se achar, uma hora você também vai se encontrar. E é isso, né? Quando eu digo que era pra ser, é porque era pra ser de fato. Gente, a engenharia química tá no meu sangue. No meu sangue aqui são os vidrinhos, né, do laboratório. A gente tem um Erlenmeyer e 2 tubos de ensaio e o nome do meu avô. Então, de fato, a engenharia química tá no meu sangue. Eu só não tinha enxergado isso antes, sabe? Era óbvio. Mas pra mim, na época, não era. E eu encarei isso, sei lá, como talvez uma herança do meu avô. Não tive muito contato com ele quando ele faleceu, acho que eu tinha uns 4 anos por aí. Mas eu encarei isso, de fato, como uma herança e como um desafio, né? Porque é desafiador. Mas eu gosto de desafios e é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse aqui foi um relato, né, da minha trajetória na engenharia química, um relato mais curto e mais recente, pra vocês entenderem, né? Muito do que eu conto pra vocês aqui agora eu só entendi depois que eu fui entender que era pra ser, que tava no meu sangue, que era isso. Mas hoje eu vejo que eu sou muito feliz com a escolha que eu fiz. Talvez hoje eu faria outras escolhas, mas eu acho que qualquer coisa que eu escolhesse talvez me levasse a esse caminho. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.